Bora explicar por que o contrato de Memphis Depay com o Corinthians foi retirado dos registros da Federação Paulista de Futebol e da CBF. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Em setembro de 2024, e por conta de um erro do Corinthians, os registros tanto na CBF quanto na Federação Paulista indicavam o fim do vínculo em 20 de junho, ou seja, o contrato já teria acabado. Mas o contrato de trabalho entre as partes prevê um acordo até 31 de julho, ou seja, ainda resta pouco mais de um mês até o fim do acordo entre as partes. O Corinthians trabalha nesse momento para que Federação Paulista e CBF registrem o contrato de trabalho para que o Memphis, após a Copa do Mundo, tenha condição de atuar em pelo menos mais 3 partidas. Sim, o Corinthians, ainda que não consiga renovar o contrato do Memphis, tem a esperança de contar com o holandês em 3 jogos pós-Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Timão fez proposta há coisa de 2 semanas para a renovação do contrato e não ouviu qualquer resposta. O que eu apurei é que a proposta foi considerada baixa, o Memphis não gostou da redução drástica dos seus salários e do fim de quaisquer bônus pagos por gols, jogos, assistências e também títulos. A tendência, se não pintar nada para ele, é que o Memphis mande uma contraproposta bem diferente. Caso contrário, se existirem propostas interessantes do exterior, o Memphis talvez nem volte para disputar essas 3 partidas, ele vai pedir que o Corinthians o libere do contrato em vigência. E você, o que pensa sobre o futuro do Memphis? Usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Olha só, isso é exclusivo, tá? Eu soube dentro do Corinthians eu soube que o Carlos Vinícius do Grêmio está com a sua negociação de renovação travada no Grêmio. É exclusivo. Fiquei sabendo dentro do Corinthians, tá? Eu não sou setorista do Grêmio, não cubro o Grêmio, que o Carlos Vinícius está com a situação travada lá no Grêmio, por quê? Ele é o artilheiro, né, da temporada lá no Grêmio, né? Deixa eu até colocar aqui, Carlos Vinícius, gols em 2026, né? O homem é brabo, o homem é artilheiro, velho, tá? Então, assim, ele que é o artilheiro, né, do Corinthians, em 2026, o atacante Carlos Vinícius do Grêmio é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, tem 19 gols na temporada, ele mete muito gol e lá não tem muito jogador, né? Lá não tem muito jogador para ficar dando assistência para ele, não, hein? E o homem é bravo, é o artilheiro aí do Brasil, né? Ele realmente marca muitos gols, tá? Então esse é o nosso querido aí, o Carlos Vinícius, tá? Tá sempre à frente aí quando o quesito é gols. Olha só, ele não está ainda, né, renovado com o Grêmio. Eles vão decidir só depois realmente da Copa do Mundo. Mas o que tá pegando, que me passaram, é salário. O Carlos Vinícius quer uma valorização, porque ele tá metendo um gol pra caramba, e aceitou um salário mais baixo para fechar com o Grêmio quando foi pro Grêmio, como tinha aceitado pro Corinthians, e o executivo da época, o Fabinho Soldado, recusou. E aí agora ele quer um aumento, ele quer uma valorização, tá? E o Corinthians está acompanhando a história e está sabendo disso. E o Corinthians, né, os valores, assim, que não foram conversados valores, mas o Corinthians sabe quanto ele ganha e quanto ele quer. E o Corinthians falou que tem interesse, né, e avisou, né, pessoas ligadas ao Carlos Vinícius, que se ele não renovar lá, o Corinthians tem interesse, inclusive, em discutir esses valores que ele está pedindo lá no Grêmio. Então eu considero que é até um avanço, tá, nessa questão do Carlos Vinícius para o ano que vem, porque realmente eu estou achando que ele vai, inclusive, acabar esperando o Corinthians fazer essa proposta para decidir a vida dele com o Grêmio, talvez, né? Porque o problema não é nem ele esperar o Corinthians ou o Corinthians avançar mais. O problema é que o Grêmio não concedeu a ele esse aumento. O Grêmio já sabe quanto ele quer ganhar. Então, enfim, a situação é real de Carlos Vinícius no Corinthians, ao interesse do Corinthians, ao interesse do jogador, e tem uma renovação travada dele com o time atual dele. Então Carlos Vinícius, pena que é pro ano que vem só, né, gente? Porque seria uma boa já para a temporada 2026. Mas, enfim,
Corinthians está de olho. Então, resumindo, o que tem de Carlos Vinícius? Ah, Samir, está encaminhado? Nada disso, pelo amor de Deus. Não tire palavras da minha boca. O que eu estou dizendo é, a renovação com o Grêmio está travada, porque ele está pedindo mais e o Grêmio ainda não pagou. O Corinthians sabe quanto que ele quer ganhar lá e está disposto a conversar sobre esse valor, tá? E o Corinthians já falou para os representantes dele que tem um interesse para 2027. E ele sempre quis jogar no Corinthians. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.